Boa noite, Jean. Esperar o pessoal chegar, né? Boa noite, Elza. Boa noite, Diane. Tudo bem com você? Vou te chamar, tá bom? Pra gente conversar. Pera aí, gente, deixa eu chamar aqui a Diane, porque hoje a gente vai falar do livro dela, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Diane. Que prazer te ver. Posso virar via... Pois é. Por enquanto, né? Por enquanto. Boa noite, Lu. Boa noite, Caliana. Olá, os meus seguidores, os meus leitores já estão entrando também. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos esperar mais um pouquinho, né, Diane? Vamos. Para você contar pra gente como é que foi a experiência, né, de participar dessa antologia das lendas regionais brasileiras. Na verdade, é a minha primeira antologia. Não tinha participado. É. Eu consigo compartilhar no meu, não, né? Não consigo compartilhar. Eu não sei. Bom, depois eu vou deixar, porque assim, toda vez que a gente termina o vídeo, a gente salva. Uhum. E aí eu acho que você consegue partilhar o vídeo salvo. É. Eu não tentei, né? Se alguém souber aí, a gente dá umas dicas pra gente. Então, quem sabe se dá para ela compartilhar, fala aí pra gente. Boa noite, Ferruço Expósito. A Fernanda tá esperando. A Fernanda Russo Expósito tá esperando a continuação. É a Fernanda? Boa noite, Fernanda. Então, eu vou fazer algumas perguntas para ela, né, para ela falar um pouquinho da lenda dela e depois eu vou deixar vocês falarem à vontade, tá bom? Boa noite, Amanda. Aí, Fê, quem sabe? Então, gente, se a pandemia deixar, no final desse ano ou no comecinho do ano que vem, eu já faço o lançamento da continuação do meu livro, do ciclo, que o pessoal tá pedindo, super ansioso aí, tô super feliz. Que bom, né? Essa pandemia atrapalhou muita coisa na vida da gente, né? Foi um ano difícil. Tá sendo, na verdade, um ano difícil, né, Diane? Tá complicado para todo mundo. Né? De um jeito ou de outro. O mercado literário já é difícil no Brasil, né? Ainda agora, porque ainda para piorar os eventos que ajudavam bastante na divulgação do nosso trabalho, né? Tiveram que ser cancelados. Exatamente. Né? Estão voltando aos pouquinhos, mas a gente ainda não sabe como vai ficar, né? Não. As bienais, todas elas foram canceladas, né? Foram. E o ano passado eu participei de bastante evento literário, assim, que é legal, porque daí você expõe sua obra, pessoas que não te conhecem. Exatamente. Né? Os livros, nós tínhamos também evento programado para esse ano, mas infelizmente foi obrigada a cancelar, não teve como, né? Então é só assim, por live. Mas só por live. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Anne. Boa noite, Jô. Boa noite para todos vocês. Então, gente, eu vou virar aqui de novo a câmera, tá? Para mostrar para vocês a capa do conto da Diane, que eu também não conhecia, né? Foi a Patrícia quem me apresentou, né? E foi um prazer, porque ela escreve muito bem, né? Obrigada. Foi, assim, uma delícia ler o conto dela e foi uma delícia ter ela participando dessa nossa antologia, né? E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque eu não posso falar, Diane.
Eu não posso, porque eu sou a rainha do spoiler, então eu Ah, tenho que ficar quieta. Eu sou. Eu sou e quem me conhece sabe, então eu não posso falar, né? Eu elogio a obra do autor, porque merece elogio, né? E essa antologia, quem já leu, quem teve a oportunidade de ler, sabe que tá linda, né? sim. São contos assim, baseados nas lendas brasileiras, né? Nas lendas regionais brasileiras, né? Dividido por região, né? E os autores se superaram, né? Eles criaram, conseguiram assim atingir o objetivo, que era criar algo diferente daquilo que todo mundo já tinha visto, né? E Exato. ficou lindo, né? Eu vou mostrar para vocês a capa e vou fazendo as perguntas para a Diane e depois quem quiser perguntar pode perguntar, né, Diane? Oh, com certeza. Então tá certo. Claro, porque assim, algumas lendas eu nem sabia que existiam. Então, assim, você vai, Exatamente, aqui, né? gente. E aí você vai atrás da lenda como ela é de verdade, até, né? Aumenta ainda, aí acrescenta mais cultura pra gente, né? É, a capa não foi eu que fiz, não, né? Né, Marli? Quem foi que fez? Oi? A capa não fui eu. Não Quem foi que entendi. fez? Você tem que fazer a propaganda da Não, capa. essa capa fui eu. Eu arranho nas capas. Essa aqui fui eu quem fez, né? Eu faço assim, quando a gente faz uma antologia, foi assim nas outras bem, né? Então, assim, eu acho que assim, fica muito impessoal não ter uma capa na frente de cada conto, porque eu acho que cada conto merece assim, ali a sua impressão digital, né? Então, para cada um deles foi feita uma capa, né? Eu não sou profissional, né? Mas eu procuro fazer direitinho. Então, eu Não, procuro tem captar assim a alma do conto e botar na capa. Né? E quando eu fiz, a Diane gostou bastante. Ela falou: Não, Marli, tá ótimo. Eu falei: Então é essa que vai ficar, porque ela reflete bem o conto da é, Diane. Tá? Então exatamente. eu vou perguntar agora, pessoal. Eu vou começar a perguntar. E assim que eu terminar, que ela acabar de responder, vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Então, Vamos essa é lá. a capa do Boa Noite, Cinderela, da Diane de Camires. Tá? Bom, Diane, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Primeira pergunta: por que você escolheu essa lenda? Na verdade, assim, quando eu fui olhar rapidamente, né, a lista das lendas que vocês já tinham escolhido, que eu entrei já estava o projeto rolando, né? Para quem Já. sabe, eu entrei, foi eu acho que a última a entrar, né, Marli, provavelmente. Fui Eu a, foi, acho que sim. foi a convite da Patrícia, né? Eu nunca tinha participado de antologia, até comentei com ela, você sabe de alguma? Ela me convidou, falou com você, né? E aí, quando eu bati o olho na lista, já veio essa, assim, né? Que eu comecei a pensar em lendas, porque não é muito o meu mundo. E aí, lenda urbana. Para mim, tinha que ser uma lenda urbana, porque eu sou muito urbana, né? Não só porque eu moro... Essa lenda, eu acredito que seja mais da região sudeste, mas eu É. acho que outras regiões de cidades grandes também deve circular, né? Então tinha a ver comigo, noite. Eu gosto da noite, eu sempre fui muito para balada, e então bateu de cara vai ser essa, assim, nem procurei outra, na verdade. Já veio essa de cara e aí Foi amor à primeira vista. foi. Foi amor à primeira vista. Pro lado mais que é o meu estilo, né? É, Então aí tá certo. Então, você já conhecia essa lenda? Você precisou pesquisar a respeito ou é alguma coisa, uma história um pouco pessoal, sabe assim? Alguma coisa que tenha te lembrado, alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém conhecido? Na verdade, não, mas assim, como eu sempre fui muito para balada, então sempre tinha aquela. Quando ela surgiu, né, principalmente, que já faz, sei lá, mais de 15 anos, eu acredito que essa lenda já circule, né? É, Aí, mãe, pai, irmãos, ai, que aquilo, né? Aí começaram com aquela me amedrontar e tal, mas amedrontaram a pessoa errada, entendeu? Então, nunca tive receio em relação a isso. É claro, a gente sabe que existe realmente um golpe, né?
de pessoas que usam algum tipo de droga para roubar as pessoas. Na verdade, tem um conhecido que aconteceu uma coisa parecida com ele e roubaram a carteira dele. Mas não chegou a ele parar em algum lugar onde ele não sabia, onde estava, nada disso, né? Então, Nada relacionado com a sua lenda. não, a lenda foi, na verdade, assim, geralmente eu tenho a inspiração, eu já tenho a inspiração da história quando eu começo a escrever, né? Eu escrevo muito livro, né? Mais livros do que contos. Eu escrevi poucos contos na minha vida. Então, mas esse eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu dei uma pesquisada, assim, só para ter algumas informações técnicas, né? Talvez que eu pudesse precisar. Mas veio na hora que eu comecei a escrever que aí foi vindo. Comigo é assim, o meu processo de escrita é assim. Eu começo a escrever. Se eu já não acordo com a ideia na cabeça, né? Se já não vem a ideia pronta na minha cabeça, eu começo a escrever e ela vem. Então, E ela vem, ela surge. Isso é bom. O que você mais gostou nessa lenda, Diane? Na lenda que você escreveu, o que mais te chamou atenção dentro dela? Ai, não sei. Ai, não sei, sinceramente, o que eu mais gostei. Acho que foi o fato de realmente poder ficar com isso, porque eu tenho esse lado mais do suspense voltado para o crime. Eu gosto, né, disso, assim. Então, Adoro. ela caiu direitinho, né? Porque eu gosto, quando eu leio ou quando vejo filme, eu gosto muito das histórias policiais. Então, sempre eu vou um pouco para esse lado, embora não vou dar spoiler aqui, não chega a ser, né, uma história policial, mas tem um pouquinho, né? Então, Tem sim. Tem aquela pitadinha, né? é, então é bem. Alguém está fazendo uma pergunta de onde surgiu a inspiração. De onde... era a minha próxima pergunta, mas como a Caliana perguntou, você pode responder. Então, na verdade, foi justamente pelo fato de eu ser uma pessoa urbana, né? De pensar. Quando falou lenda, para mim já veio lenda urbana, você entendeu? Não veio aquela lenda mais puxada do folclore, como muita gente fez, né? Já veio a lenda urbana na minha cabeça porque é o meu estilo de vida, né? Eu sou muito urbana, gosto da balada, como eu falei no começo da live, então veio automaticamente. E aí, na verdade, assim. Eu não escrevi o conto no mesmo dia. Eu juntei algumas informações, comecei a escrever, tive um pau no meu computador, no meio da trama, quase perdi tudo. Foi um desespero, porque, assim, é lógico, você sabe, quando você escreve e acontece esse tipo de coisa, você sabe o que você já escreveu, mas às vezes você perde aquele detalhe daquela frase. Perde. Consegue Eu sei porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo e eu chorei naquele dia. então. Aconteceu comigo. Você não consegue mais escrever. Você sabe o teor. Você sabe o que você estava escrevendo, mas você não consegue mais encontrar a inspiração daquele momento em que você estava assim, imersa na escrita, né? É diferente. Até a Joelma brincou, boa noite no computador. Deu boa noite Cinderela no computador, mais ou menos isso. Então, e aí, como eu comecei a escrever, mas naquele dia eu não estava inspirada para como eu ia conduzir a história, né? Na verdade, eu usei a lenda em si, né? Que a pessoa fica congelada, digamos, né? Na banheira. E aí, a partir daí que eu precisava criar uma coisa diferente. E aí foi só escrevendo mesmo que ela foi surgindo, assim. Que a ideia surgiu. Palavra né? é palavra. Comigo acontece muito isso. Então você respondeu, porque eu ia perguntar assim, o final surgiu com a ideia ou ele se construiu com a escrita? Se construiu. Ele se construiu com a escrita. Gente, ficou surpreendente, tá? Eu, assim, fico orgulhosa, né, de convidar vocês a conhecerem todas as lendas, né, que foram escritas. Porque, assim, quem gosta de suspense, todas elas estão banhadas no suspense, né? E, assim, algumas lendas urbanas e outras não, né? Outras, assim, lendas bem regionais mesmo, muitas que as pessoas não conhecem, né? Como a Diane mesmo disse,
né? Obrigada, Wellington. Né? Tem muitas lendas aqui nesse Brasil, gente, que a gente não imagina que existam, né? É uma diversidade muito grande, né? E é muito bom, né? Você se pegar num projeto desse e conhecer um pouco mais a fundo coisas que você não conhecia, não sabia que existia aqui dentro, né? É, E tem o negócio da regionalidade, como a Diane disse também, né? Aqui a gente conhece de uma maneira, mas em outro estado, em outra região brasileira, ela é conhecida de outra forma, é, né? Então, essa integração entre as regiões é muito boa, é, né? É muito legal, é muito interessante, né? é. Agora eu vou pedir para você deixar um recado para os leitores e assim falar para ele por que que eles devem ler essa antologia e a sua lenda. Convença-os. Vou área, prefiro ser escritora. Então, né? Fazer a propaganda, mas vamos lá. Na verdade, é isso aí que a gente está falando, né? De a gente não só conhecer, eu acho que numa antologia, o que é legal é você ver ou você conhecer o trabalho de outros escritores, porque as pessoas que me seguem conhecem já o meu estilo, né? Sabem sobre o que eu escrevo e tal. Mas e aí na antologia eles vão poder conhecer o trabalho de outros escritores e aquilo de aumenta o conhecimento também, justamente por conta disso. Aumenta. Né? Você não saber, você não ter ideia que existiam certas lendas né? Amplia a sua cultura no fato de você estar lendo um trabalho como esse, porque até depois você vai ficar curioso e vai pesquisar, mas que lenda que é essa que eu nunca ouvi falar, né? Então começa. Exatamente. E o bom é que são curtos, né? São contos, então eles são São. curtos. Você consegue ler né? A pessoa na correria do dia a dia não tem tempo de ler. E aí você consegue ler um conto um dia, um conto no outro, né? É bem legal. De qualquer lugar, né? Pelo celular, em qualquer lugar Verdade. que tiver. Então, Diane, tem um bocado de perguntinha passando aqui para você, minha filha. daqui eu tô... Vou até pegar no... Acho que tem vários que passaram que a gente não Ah conseguiu ler. lá, a Lu perguntou. Diane, você faria um desafio a si mesma de escrever outro gênero, tipo sair de sua zona de conforto? E qual seria o gênero? Então, na realidade, eu acho que eu já acabo fazendo um pouco isso, porque eu escrevi 4 livros já. O primeiro foi um romance, o segundo foi... O primeiro, na verdade, foi o ciclo, que foi o que eu fiz autopublicação impressa. Só que ele ficou engavetado. Eu escrevi ele em 2012 e ele ficou engavetado até 2017. Eu só lancei em 2017. E depois dele, eu escrevi um romance, eu escrevi um terror que fala sobre zumbi, sobre fim de mundo, sobre um vírus que se espalha. Eu escrevi esse livro em 2018. Um vírus que se espalha pela Terra, que tem isolamento, Olha, que tem pessoas só premonição. tem esperança, meio que não só apocalíptico, mas como fala quando você prevê, assim, né? É uma premonição, né? É. Então, eu já escrevi um conto. O meu desafio, na verdade, eu tive um desafio que foi o ano passado. Eu queria participar de um concurso e eu vi que a maioria dos ganhadores tinha escrito policial. Eu amo policial, mas eu amo ler policial. Eu amo assistir filme policial, principalmente de serial killer. Mas eu nunca tinha tido vontade de escrever um policial. Por quê? Porque eu tenho preguiça de. Vou ser muito franca aqui com vocês. Eu tenho preguiça de pesquisar os detalhes de um. Sabe? Tipo, por exemplo, a Agatha Christie é a minha escritora preferida. E ela tem um conhecimento gigante. Eu fiz até uma palestra sobre um livro dela. Um conhecimento gigante sobre venenos, então ela usa muito isso nos livros dela. E aí eu precisaria ter que fazer toda essa pesquisa. Então eu tinha um pouco de preguiça quanto a isso. Então eu nunca tinha pensado em escrever um policial. E aí, por conta desse concurso, eu escrevi um policial, né? Um livro sobre serial killer. E aí foi aquilo, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que eu ia escrever, gente. Eu não sabia que história que eu ia criar. Porque os outros livros, as histórias vieram sozinhas na minha cabeça, então foi só pôr no papel. Essa eu não sabia. E aí eu comecei a escrever uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente veio.
Então, eu já me desafiei bastante nesses 4, 5 anos que eu estou escrevendo, né? Agora, não sei qual que eu colocaria. Eu não gosto muito de ficção, sim, né? De fantasia, aliás, desculpa, eu não gosto de fantasia. Então, para mim, seria um desafio muito grande ter que escrever sobre fantasia. Então, acho que seria esse o meu desafio, assim, pessoal. Podem perguntar. Ah lá, a Pode Patrícia perguntou. Quando falar. você descobriu que queria escrever? Na verdade, foi depois de velha, viu? Olha, eu escrevi. Então, eu trabalho com eventos. Então, tem épocas que o evento dava uma caída, assim. Foi um ano foi em 2012 que eu escrevi meu primeiro livro. Foi uma época que eu estava sem trabalho, tava mudando de casa, estava morando um tempo na casa da minha irmã. Eu estava com sabe, naquela, o que eu faço da vida? E eu já tinha tido essa ideia há muitos anos. Eu acordei com essa ideia na cabeça do ciclo. E aí o meu irmão, que super meu melhor amigo e me incentiva pra caramba um monte de coisa, ele falou: por que você não escreve? Né? Ele, desde criança, ele me incentivou muito. Meu irmão, ele é mais velho que eu, me incentivou muito a ler, né, a ver filmes e tal. Então, foi em 2012 que eu escrevi o ciclo, só que eu continuei trabalhando com eventos. Eu pensava em lançar, em publicar lá na Europa, não pensava nem em publicar aqui. E ele ficou um tempo parado. Só que eventos, eu gosto muito de trabalhar com eventos, mas eu não tinha ainda descoberto. Fiz publicidade, trabalhei com eventos, mas não sabia qual que era a minha paixão. E em 2014, eu estava trabalhando no escritório do Facebook, fazendo um evento para eles, e eles, não dá mais, não é o que eu quero. Preciso descobrir o que é. E aí comecei a pensar em blog, abri meu primeiro blog, e aí que eu comecei a escrever mesmo. E aí que eu falei, putz, é o que eu quero pro resto da minha vida. Então, na verdade, eu posso considerar que foi em 2014 que eu descobri que eu queria ser escritora. Assim. Temos mais ou menos a mesma época de descobertas. E também amamos o mesmo gênero, porque eu também adoro escrever romance policial. Eu escrevo, inclusive, romance policial. Ah, então, Apaixonada. é, eu quero escrever roteiro para cinema também agora, né? Então, Muito bom. eu quero que os meus livros virem filmes, entendeu? É Então, isso. Né? A então gente tem que pensar grande, né, Diane? não, eu penso tão grande que eu penso no Oscar, entendeu? Para mim, É, é ali, tá é lá. certo. Não é? Tá certo. Ah lá, a Patrícia perguntou: o que é mais fácil para você, construção de personagens ou cenários? O personagem, porque eu não sou uma pessoa muito de detalhes visuais. Tanto que eu tenho problemas sérios com capa, nunca sou eu que decido as capas e tal. Então, para eu ter que ficar detalhando o ambiente, não gosto muito. Então, eu prefiro mais detalhar. Na verdade, eu prefiro detalhar o que o personagem está sentindo, sabe? Geralmente, eu falo mais o que ele está sentindo, como ele resolveu a situação e tal, do que o cenário em si, assim. O que mais? Tem alguém falando que o ciclo seria um sucesso. É, olha, não é porque é meu, não. Não é porque eu sou apaixonada por ele, não. Mas seria um suspense bem bacana. Muitos dos Quais meus. dificuldades. Outra pergunta, Diane. Quais dificuldades você encontrou para publicar o primeiro livro? Bom, considerando que eu publiquei o primeiro impresso, que na verdade foi só. Não sei se a pessoa quer saber do que foi impresso ou do primeiro e-book. Eu publiquei primeiro o, o Nenhum Amor é Por Acaso, que é um romance, em e-book na Amazon. E impresso, eu só publiquei o ciclo, mas eu nunca fui atrás de editora. Porque em 2014, quando eu decidi ser escritora e trabalhar com isso, eu comecei a fazer muito curso, ir em muito evento, e me especializar nisso. E aí eu vi que o mercado já não estava bom naquela época. Então, a carreira de escritor, né, todo mundo quer ser escritor hoje em dia, a carreira de escritor, ela ficou muito mais concorrida, muito mais difícil do que já era. Então, eu nunca mandei para nenhuma editora, nenhum dos meus livros. Eu decidi publicar nas plataformas digitais, no meu caso só na Amazon, né, que eu publiquei por enquanto,
e fazer a autopublicação. Então, assim, o mais difícil, eu acho que serve tanto para e-book quanto para livro impresso, é a divulgação. Porque as pessoas não sabem que você existe, então elas não sabem que o seu trabalho é bom. As pessoas não querem ler o seu trabalho porque elas só acreditam em best-seller internacional. Exatamente. A gente encontra muita dificuldade com influenciador digital que você acha que é um caminho para ajudar a publicar, a divulgar a tua obra, só que esses caras só querem falar de livros que são já famosos e que não precisam deles, né? Exatamente. Eu tentei já falar com várias celebridades, porque o que a gente precisa? A gente precisa que uma pessoa que tenha um grande alcance fale que teu livro é bom. Só que, obviamente, no meu caso, eu só quero que fale que ele é bom se a pessoa gostar, né? Só que se a pessoa não lê, como ela vai saber que ela gostou? Então, Com certeza não saberá. não, então a maior É difícil. dificuldade do escritor é ser lido, que é a divulgação, né? É. Público Pense infantil, em escrever para o público infantil? eu penso, principalmente, na verdade, assim, os meus livros até dá para. O Ciclo, por exemplo, é um livro que dá para ser lido a partir de 12 anos. Tanto que tem um professor, num dos eventos que eu fui, um professor da Baixada Santista, ele gostou tanto do livro que ele quer fazer um projeto nas escolas de lá comigo. Só que aí veio a pandemia e bloqueou tudo, né? Então, assim, É complicado. na verdade, eu não gosto muito porque, como eu vou muito pro suspense, eu gosto de crimes, gosto de serial killer, eu mato personagem pra caramba. Então, não sei se daria muito certo para trabalhar com esse público. Mas eu tenho um projeto de publicar um livro para criança em Londres, porque lá a literatura é bem mais valorizada do que aqui. Então, pode ser, mas eu confesso que eu gosto mais de histórias de assassinato, então não sei se seria muito caso. Tem mais, o pessoal está falando que tem mais pergunta lá em cima. Eu tô vendo pelo computador aqui, vendo se eu. Você sempre precisa de beta ou copydesk? Eu tenho o meu beta, que na verdade é o meu irmão, ele é meu crítico e revisor, né? E ele também é como se fosse um meu agente, vai, digamos, ele me ajuda muito, né? Foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que viu que eu tinha talento e resolveu investir. Então ele já é o meu beta, mas, por exemplo, no meu livro, nos 2 primeiros livros, no Ciclo e no Nenhum Amor por Acaso, eu passei para algumas pessoas ler e fazer algumas críticas. O Ciclo, que foi o primeiro livro que eu escrevi, eu fiz mais ou menos umas 20 versões dele. De tanta Mas é assim mesmo. adaptação e correção e tudo mais. Então, é muito importante você ter não só um leitor beta. Para quem não sabe, né, leitor beta são aqueles leitores que vão ler e vão falar de furos, porque quando a gente escreve, você não enxerga mais um furo que você deu, coisa que tá repetitiva, que tá dramática demais, né? Você não consegue mais enxergar. Então você precisa que uma outra pessoa de fora leia e fale, e aponte essas coisas para você. Então é fundamental você ter um beta e principalmente um bom revisor, porque por mais que o teu português seja correto, muito bom, o português do teu beta seja muito bom, não adianta que não compensa um profissional, que ele vai pegar, porque eu sou. Você nem lembra, de regras gramaticais que você nem lembra mais que existem. Então, eu acho que é importante um beta e um revisor gramatical também. O que mais, gente? A Fernanda perguntou: já pensou em contar algo que aconteceu com você em algum livro? Na verdade, o escritor ele sempre acaba pondo um pouquinho dele, né? Então, por exemplo, eu sou vegetariana, então nos meus livros nunca você vai ver alguém comendo carne. Sempre vai ter isso nos meus livros, porque eu acho que sei lá, é uma identidade que eu quero colocar, né? É uma bandeira que eu quero pregar de alguma forma. Então, alguma referência você acaba trazendo, né? E às vezes até você percebe
coisas que você colocou no teu livro, depois que você colocou no teu livro, que tinha a ver com você. E na hora que você estava escrevendo, você não conseguia enxergar. Mas nenhuma história é autobiográfica, né? Um personagem ou outro eu acabo trazendo como referência de coisas que eu vivi, mas a história em si, não. Nenhuma das... Ó, a Lu perguntou, qual a sua opinião sobre esse gênero novo que chamam de checklist? Checklist? É. Não sei que gênero é esse. Que gênero é esse? Eu não sei, quem perguntou foi a Lu. Lu, explica pra gente aqui. Eu nunca ouvi falar, pelo menos não com essa expressão, talvez, não sei se tem alguma outra. Fala pra gente aqui, pra gente poder saber do que se trata. Enquanto isso, faz mais uma pergunta e aí ela coloca aqui pra gente. Vamos ver aqui se eu acho mais alguma que passou. A Jean Felipe falou que não sabia que a Boa Noite Cinderela era uma lenda. É uma lenda urbana, né? Na real. Lenda urbana, que são essas coisas que se perpetuam também nas grandes cidades e tal. Sim, muito. Muito, né? As lendas urbanas ainda acho que são mais aterrorizantes do que as lendas, né, mais tradicionais que a gente conhece. É porque a gente Com certeza. Entendeu? A lenda urbana, eu acho que a gente não se liga que é uma lenda. Por isso que podem até confundir. Porque é uma Exatamente. coisa tanto assim que a gente nem pensa que aquilo é uma lenda, né? Verdade. Acho que é legal, assim. Tem muita além, na antologia tem muita lenda regional, mas também tem algumas urbanas. Tem lenda urbana. São lendas que também são lendas, né? São muito legais. Tem a sua, tem a da Patrícia e tem da Sueli Lazari. Que também vai estar falando com a gente em breve. O Roberto está perguntando, um amigo meu escritor também, o J.R. Terce, ele está perguntando se tem algo sobrenatural na história, que é mais a praia dele. Sobrenatural? Não sei se tem, né? Na verdade, não sei se tem, porque aí a pessoa vai ter que ler para descobrir o mistério, né? Exatamente. Tem bastante coisas sobrenaturais nesse livro aí. Na antologia em si, né? Tem, durante a antologia toda. O que mais, gente? Diane, você faria um... esse eu já respondi, né? A Lu respondeu o negócio sobre o cheque... O que era mesmo? Acho que eu travei aqui, não, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. O que mais, gente? Já está motivada, a Laíde disse que já está motivada a ler o Boa Noite Cinderela. Vai lá, filha. Tá lindo. A Laíde leu o ciclo, ela leu... E ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Aproveitem, porque de amanhã até sexta-feira, que é o aniversário de 1 ano da Ibis, os lançamentos vão estar a R$ 2,99, tá? Baixou o preço, então corre amanhã, tá? A partir de amanhã, corre lá e compra e vai ler, que vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza. Eu vou colocar nas redes depois. Vamos fazer um post pra gente colocar nas redes. Então. Vão estar todos na promoção. E na sexta-feira, todos os e-books que não são lançamento vão estar gratuitos. Show de bola, hein? Tá, agora... E lá, para quem gosta, que eu tô vendo que tem o pessoal que ama terror, que ama suspense, lá tem bastante. Tá bom? Porque a Ibis, assim, a Ibis publica de tudo, mas para quem conhece a Ibis sabe que o amor da Ibis é o suspense, é o terror. Tá bom? É o policial. Tá bom? Então, vocês procurem lá que vai ter bastante. Isso na sexta-feira, dia 14. E também aqui, ó, no IG, nós vamos estar fazendo sorteio de um livro físico. Uhul! Tá bom? Isso tudo na sexta-feira.
Legal, Tá bom? legal. Pode continuar respondendo, Diane, senão já vão cortar a gente no meio, igual fizeram na Ah, live passada. Responde, moça. tô vendo assim, lá para cima mesmo, que eu tô vendo usando o mouse aqui para. A Patrícia perguntou se o gênero hot se encaixaria na minha escrita. Na realidade, não gosto, não tenho paciência. Comecei a escrever um livro, porque eu pensei que talvez ser uma fonte de renda, gente, por incrível que pareça, porque o público do hot, né, para quem não sabe, é tipo 50 tons de cinza, leitura erótica, é muito grande, especialmente na Amazon, né? O pessoal tem vergonha de ler esse tipo de coisa no físico, então eles vão mais no e-book, né? Pensei, mas ai, não gosto, não é. Infelizmente, assim, é o que eu sempre falo, né? Você escreve, né? Assim, não te conhecia, né? Fiquei conhecendo durante a antologia. E assim, é maravilhoso conhecer mulheres como você que amam escrever suspense, terror, policial e tudo mais, que eu também sou apaixonada e também é o meu gênero, né? Então, assim, é maravilhoso. E assim, a gente sabe o quanto aqui no Brasil é complicado, né? A gente escrever esse tipo de literatura. Porque as pessoas não. Os brasileiros, né, eles não dão oportunidade, né? E é uma pena, porque tem escritores maravilhosos aqui nesse Brasil, gente. Pois Sabe? é. Assim, são livros assim que vocês começam a ler. Eu leio muito, porque eu faço a revisão de todos os livros que me chegam, né? E assim, a cada livro que eu leio, eu me surpreendo com a qualidade dos autores nacionais. Porque são muito bons, não deixam a desejar para nenhum Stephen King, para nenhuma Agatha Christie, sabe? O que vocês precisam aprender é quebrar esse preconceito, né? Porque você, como você disse, livro hot é muito vendido no Brasil, É. é muito vendido, né? E assim, e aí os outros gêneros, pelo preconceito, exatamente esse nome, preconceito, É. sabe? São postos de lado. Né? Então a pessoa prefere ir lá pagar às vezes 20, 30 reais no e-book de um autor internacional do que ir lá e pagar 8 no e-book nacional. Não, Porque tem não uns que conhece estão até mais baratos do que isso. exatamente. Tem uns que custam R$ 1,99, tá? Porque não conhecem. Vocês não conhecem a qualidade do autor nacional quando se trata de suspense, quando se trata de terror, quando se trata de romance policial. Quando eu lancei o meu primeiro romance policial, Diane, eu fiquei assim, diferente de tudo que eu conhecia aqui no Brasil com relação à literatura. Porque as pessoas não gostam desse tipo de gênero aqui no Brasil. Não é que elas não gostam, elas têm aquela história do preconceito. Então, quando eu lancei Miranda, Um Eu Crime acho, Quase Perfeito, não, eu ia falar que eu acho cortou, que até Diane. gostam. Eu acho que até gostam, mas é aquilo, as pessoas preferem ir no que já é conhecido, né? Exatamente, exatamente. Né? E aí, quando eu lancei o meu primeiro livro, meu primeiro romance policial, que foi Miranda, quando eu cheguei na Bienal e o livro esgotou, eu fiquei Olha, de queixo caído. Por quê? Porque as pessoas falaram assim, eu não sabia que aqui no Brasil tinha gente que escrevia esse tipo de romance policial. então. É o quê? É como você disse, é o quê? É a divulgação, porque se divulga muito, né? Mas assim, são outros tipos, é o romance, ou é o romance hot, ou é o romance, outros tipos de romance, coisa que aqui no Brasil bunda vende muito. Verdade é uma só, Ah, né? Infelizmente, sabe né? uma coisa que pode ajudar os escritores que eu todo ano eu faço essa campanha assim nas minhas redes, porque assim, todo mundo tem que dar presente, principalmente de Natal, por exemplo. E às vezes a pessoa prefere Exatamente. gastar R$ 200 num presente e não gasta R$ 30 num livro, entendeu? Então, Exatamente. essa é uma forma de você ajudar a propagar cultura no país, especialmente se é um livro que você já gostou, é uma forma de ajudar o escritor
a se divulgar. Não, porque não é nem por rendimento, porque... Não! O que a gente ganha é irrisório, gente. Quem mesmo se pensa for quem né? imagina que escritor vai ficar rico nesse país, esquece. Não é vendendo Sabe, isso livro. aqui é... Vendendo A livro. gente escreve por amor, não por dinheiro. Mas aí ajuda a divulgar, né? Que é o que a gente... As pessoas que estão assistindo, de repente, fica aí sei lá, uma dica, né? Quando você pensar em um presente, pense em dar de um livro de alguém que você... Exatamente. Porque E o ajuda... tanto que é importante, né, incentivar a leitura nesse país, né? É, é. Porque hoje ainda eu acredito que as pessoas estejam lendo um pouco mais, mas há um tempo atrás a leitura estava caindo no esquecimento, Sim, total, total. Eu sabe? achei que foi... Então é importante, gente, a leitura, né? Um livro, os livros eles abrem horizontes, né? Eles fazem com que a mente das pessoas se amplie, que ela consiga enxergar as coisas por vários ângulos diferentes. Então a leitura ela é muito importante. Aqui na IBS a gente incentiva muito também a literatura infantil por conta disso, né? Porque é um hábito que tem que ser ensinado desde pequeno. Se vocês têm filhos pequenos, incentivem a leitura. Né? Hoje em dia a gente tem, eu falo sempre, tem o Kindle, você lê até no celular. Em vez de botar um jogo para o filho, baixa um livrinho infantil lá na Amazon e dá para a criança ler, folhear. Ajuda a desenvolver, ajuda a criança a tomar o gosto pela leitura. É o nosso futuro, né? É o É. futuro dos escritores. E eu acho que aí está também a valorização do que é nosso, né? Então, eu tomei muito gosto pela leitura já criança, porque o meu irmão, como eu disse, né, ele é 15 anos mais velho que eu, ele sempre me dava livro de presente. Então, Maravilhoso, já incentivou bastante, né? Porque com uma coisa certeza. fala que você é obrigado, que é um saco. Você ser É, obrigada. Outra coisa é você ganhar um livro e ler por prazer, né? Então, exatamente. a gente está deixando um monte de pergunta passar, né? Tá, então responde, Diane, que a gente tem o quê? Mais 15 minutos para não fecharem a live na nossa cara. Corre, mulher. O papo fica bom e a gente vai estendendo, estendendo. Quando sai a sequência do ciclo, né? Eu disse que se a pandemia deixar no final do pretendo. Eu já escrevi, agora estou na fase da revisão. Então, se a pandemia deixar, eu pretendo no final do ano. Eu quero fazer presencial, né? O lançamento. A Laide, né? Já estou motivada a ler o Boa Noite Cinderela. Ela leu o ciclo e ela leu Quando o Mundo Acabou, que ela até falou: Nossa, como você adivinhou que ia acontecer isso, uma pandemia e tal, né? Na verdade, o Quando o Mundo Acabou, ele foi muito... eu tive a inspiração assistindo The Walking Dead, que eu adoro filme de zumbi. Então, eu fui É. criando uma história paralela. Não tem a ver, né? Só algumas coisas que tem a ver com o fato dos zumbis e tal. Então eu fui criando uma história paralela enquanto eu assistia. Então veio daí a inspiração. O que mais? Me ajuda aí a ver as perguntas. Deixa eu ver se eu acho. A Lu falou: Chiquilite é um gênero literário moderno direcionado para as mulheres, comumente conhecido como literatura de mulherzinha. Ela teve como pioneira a personagem inglesa Bridget Jones. Eu acho que o público feminino já é um público maior de leitores, né? É. E eu percebido que o público feminino não é sendo feminista não, tá, gente? Que eu não sou, mas assim, o público feminino, ele vai muito mais em busca de autoconhecimento, né? De se tornar uma pessoa melhor e tudo mais. Então, eu acho que acaba... eu acho muito interessante escrever para mulher. Eu tenho alguns projetos que eu penso em algumas coisas assim e tal, mas eu não sou muito de água com açúcar e nem de passar a mão na cabeça. Então, se eu for para escrever, vai ser, sabe, pé no peito. Assim, meu filho, acorda. Então, não sei se é mais ou menos isso, né? Se seria mais água com açúcar ou mais vamos, né? Que aí seria mais um romancezinho. Por exemplo, comédia romântica. Eu detesto comédia romântica, detesto.
uma ou outra que eu gostei de filme, tô falando, né, por exemplo. Então, eu não acho que eu escreveria um livro assim, nesse sentido. Então, não sei se é mais ou menos esse estilo, mas o meu seria mais pé no peito do que um frufruzinho, sabe? É. Mesmo o meu romance tem drama, tem lição de vida, entendeu? Tem. Presta atenção, meu estilo é mais assim. O que mais? O que mais, gente? Me ajuda aí. Salles Marcel falou, não sei o nome da moça que está contigo, mas tem uma pergunta para as duas. Cadê? Vocês têm um padrão de onde tiram inspiração para escrever? Responde aí, Diane, depois eu respondo. Será que ele fala de personagem? Eu acho que é gênero, né? Então, eu não gosto de ficar muito presa a um gênero literário, sabe? Porque, se bem inspiração, você vai deixar de escrever uma história porque não é o teu gênero. Tanto que eu escrevi os 4 estilos diferentes: romance, terror, policial e suspense, né? Eu gosto de É que assim, achar. esses 4 gêneros, ele, na verdade, eles estão muito ligados, né? Eu, Mas assim, romance não. né? Assim, porque assim, o romance dentro das histórias policiais, dentro das histórias de terror, dentro das histórias de suspense, eles na verdade são o gancho para que a história continue. Porque o que você lê, na verdade, não é o romance dentro da história. O que prende você na história são os fatos que acontecem ao redor daquela história de amor, né? Quando existe um romance dentro desse tipo de gênero literário, né? Tanto que o romance é o quê? O romance fica sempre em segundo plano, né? Então, quando as pessoas vão ler, se elas forem ler pelo romance, elas vão se decepcionar, porque o romance está sempre em segundo plano. Não é o que leva o enredo da história. Né? O que leva o enredo da história é o suspense, o terror e toda a trama que envolve, né? O casal, no caso. Né? Então, mas esse negócio da inspiração para escrever, eu assim, acho que eu sou um pouco como a Daiane. As inspirações, elas vêm. Quando elas vêm, eu sento e vou escrever. Né? Para elas acontecerem, elas podem acontecer comigo. Às vezes uma conversa, eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa fala alguma coisa e aquilo é um gatilho, né? Desencadeia toda uma história. Sabe, às vezes uma cena que você vê na rua, sabe? Ou como ela disse, a cena de um filme. Você assistindo um filme, aquilo desencadeia uma história completamente, sabe? Diferente daquilo que você está vendo. Então são muitos os gatilhos para desenvolver. Né? Porque cabeça de autor é um negócio danado, né, Diane? Qualquer coisa, eu sempre fui muito criativa, eu sou publicitária, então sempre tem muita fonte de inspiração. O ciclo, eu acordei com a história na cabeça, eu acordei, veio uma cena super dramática, para você ter uma ideia, a cena é uma cena bem dramática no livro, eu comecei a chorar quando veio a ideia, sabe? E aí aquilo ficou na minha cabeça por muitos anos, essa história. E eu demorei muitos anos para escrever, mas eu já tinha ela formatada inteira na minha cabeça, assim. Mas é Então, assim que acontece comigo também. É. Né? Igual Miranda, quando eu escrevi Miranda, que é um romance policial, foi assim também. Né? A Colina das Almas Perdidas, que é um terror, eu também foi assim. Eu estava sentada no sofá, e aí meu marido sentado ali, jogando no computador, eu sentada no sofá, a ideia veio. O livro veio todo, do início ao final. Eu peguei, anotei, sentei na frente do computador e fui escrever a história. Né? Então, assim, é assim que acontece, não adianta. Né? Como se tivesse uma porta aberta para outro universo. Né? Um universo paralelo que de vez em quando ele vem e faz toque, 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 tá? É essa aqui, ó. Né? Não, eu tenho inspiração, às vezes, tomando banho, eu tenho muita inspiração. Porque eu escrevo textos também, crônicas e tal, no meu site, né? Eu tenho muita inspiração no banho. Nossa, gente, e eu perco tudo, né? Desligou o chuveiro, já era. Eu preciso inventar um negocinho para escrever no box. Exatamente. Gente, mas é muito bom, né? Escrever é muito bom. Ler é muito bom, né? E
eu acho que tá na hora de... Quem lê, eu tô vendo que o pessoal aqui gosta muito, né? Da valoriza, né? Passem isso adiante, né? Conversem com quem vocês conhecem, que também gostam, façam essas pessoas gostarem, darem um pouco mais de oportunidade para os autores nacionais, né? Porque é muito importante, gente, né? É muito importante tanto para os brasileiros, né? Quanto para aqueles que são pequenininhos, que estão crescendo aí, para eles descobrirem que o que é bom não está fora daqui. O que é bom está aqui dentro, né? E precisa ser valorizado, né? Aquilo que a gente dá para os outros, a gente poderia dar para quem está aqui dentro, né? E não tem, gente, a cultura, né? O que move um povo é a cultura, né? E são muitos livros que a gente vê por aí, né? De assim que fazem as pessoas pensarem a respeito do que existe aqui dentro. Né? E a partir desse momento, quando a mente das pessoas é aberta para enxergarem as situações de outra maneira, que a gente consegue fazer com que o país mude. A mudança não está fora, a mudança está aqui, está dentro de cada um. Né? E é daí, a partir daí, da cultura, né? Que isso pode ser mudado. A educação, né? É muito importante. E a gente precisa muito de mudança, né? Por isso que um dos meus projetos era de fazer nas escolas, porque é um Exatamente. que dá para trabalhar várias questões, porque o que as pessoas não podem esquecer é isso. A história, ela pode trabalhar várias questões, lição de vida, fazer você pensar, mesmo no... Até tem uma pessoa perguntando aqui se Quando o Mundo Acabou é distopia, né? É um livro que na verdade, é uma história apocalíptica, né? Que é fim de mundo, é um vírus que se espalhou pela Terra, que transformou a galera em zumbi. Só que a personagem principal, ela tem muita esperança, sabe? Então, acaba sendo uma... Os livros não são só aquelas histórias, pelo menos o que eu escrevo e o que eu gosto de ler, não são só histórias sem pé nem cabeça ou só coisas fora da realidade. No meu caso, sempre eu tento trazer alguma lição de vida, alguma... Exatamente. Uma coisa assim, né? Então, Exatamente. você acaba trabalhando outras coisas. Diane, nós vamos ter que encerrar, porque senão vão fechar a live na nossa cara, que nem fizeram a semana passada. Eu adorei te conhecer. Assim, né? O seu rostinho, porque a gente já se conheceu fazendo antologia, né? Então foi um prazer te conhecer. Vou deixar teus livros escritos aqui na minha listinha, quero lê-los. Viu? Fiquei super interessada porque é um tipo de literatura que eu amo, particularmente, né? E obrigada. Imagina, viu? Você trouxe, por você abrilhantar a nossa antologia. Viu? Foi um prazer. Eu espero, assim, que muitas pessoas leiam, né? E, assim, pelo teu conto, que é pequeno, assim como todos os outros, que eles possam perceber a grandeza da tua escrita. Tá? Muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Fala pro pessoal. Tá? Obrigado a todos que passaram por aqui, né? Muito obrigada, né, a todos vocês. E, Daiane, despede aí do pessoal. Não, eu ia aproveitar e falar pro pessoal que se quiser mandar alguma pergunta no direct, que eu respondo, né? Porque não deu para responder todas aqui. E às vezes tem gente que quer ser escritor ou que está começando agora, né? Que às vezes quer dicas e tudo mais. Então, estou à disposição aí. Espero que vocês possam ler os meus livros e é isso aí. Comentar depois que vocês acharem. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Obrigada, Diane. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Quinta-feira tem mais. Sexta-feira tem mais. Amanhã tem de novo, que amanhã tem lançamento. A gente perguntou na sexta-feira vai ter live, acho. Vai, na sexta-feira a gente vai fazer sorteio de 1 ano, tá? A gente vai conversar bastante na sexta. Bastante não pode, é 1 hora. Só uma, né? Vou conversar, né? Fazer o sorteio do livro físico, que tem lá na enquete para o pessoal escolher qual deles eles vão querer para sorteio, tá? E amanhã tem live com o autor Rodrigo
Já me ajuda. Esqueci. É o lançamento dele. O livro dele é. Gente, é muito livro, vocês não têm noção na minha cabeça. Mas amanhã tem o livro do Rodrigo sendo lançado aí. Vai ter live com ele, tá? É o Robert o Caçador, o nome do livro. É um terror também, viu, gente? Bem legal de se ler. Então amanhã a gente tem live com ele. Na quinta-feira a gente tem live com alguém, eu não sei quem, eu não estou sem o cronograma aqui, né? E na sexta-feira tem o Rodrigo Leonardi. Obrigada, Janduí. Obrigada, né? E na sexta-feira tem live de 1 ano, tá bom, da Ibis? Espero todos vocês. Legal. Obrigada, Diane. Imagina, obrigada a vocês. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.